Tá. Vai me dar Tá. Não, amor. O cachorro vai latir. de novo. Só depois, né? De novo. Vem. Vem, Brito. Vem. Bom dia, pessoal. Jennifer, Thaís, Nicole. Tudo bem, Nicole? Como é que tá o riacho aí? Tá frio? Vai começar já o nosso estudo. Espera só mais um pouquinho. Que bom. Toninho, bom dia. Vamos começar então a nossa aula, né? Já se passou aí 3 minutos. Aula de número 28, né? E vai falar sobre um dos sacramentos, né? O Toninho deu aula domingo passado sobre os sacramentos, né? Que envolvem o batismo e a Santa Ceia. Então, eu vou falar um pouco do batismo. Logicamente que eu não vou me aprofundar muito, porque teria que ter muito tempo para falar, né? E aí a gente vai seguir aqui a lição, né? Que dá para ter uma boa noção aí do que vem a ser o batismo, o que representa o batismo na vida do cristão. E semana que vem, né? O nosso irmão Danilo aí já vai falar um pouco também sobre a Santa Ceia, né? Então vamos começar a nossa aula, vamos orar pedindo a Deus que nos ilumine, que nos dê a direção, né? Para a nossa aula de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos dar graças ao Senhor por mais uma noite de descanso, por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos dá de vida, Pai. Hoje, domingo, dia do Senhor, Pai. Queremos colocar diante do Teu altar, ó Pai, esta aula, né, mais uma aula, que vai falar sobre o batismo, Pai. Momento este que o Senhor instituiu, tão importante na nossa vida, Pai. Entender um pouco mais o significado do batismo, Pai. Abençoa também, ó Deus, as outras aulas online que está sendo, neste momento, ó Pai, assistida por outros irmãos da igreja, seja das crianças, dos jovens, dos adultos, ó Pai, na nossa congregação também. Abençoa, ó Deus, essas aulas que, de fato, possam surtir efeito no coração dos nossos irmãos, Pai. Me usa agora aqui neste momento, ó Deus, para falar ao Teu povo, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. É a oração que eu te faço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom, meus irmãos, a aula de número 28, como eu já disse, né, tem como o nosso livro-chave, o livro de Mateus, capítulo 28, versos 18 e 20, que diz assim, né, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então está aqui, né, a ordenância de Jesus, né, a comissão, né, ide, né,
pregai a todas as nações, batizando, então está aí, né? O mandamento, é o mandamento do Senhor, instituída pelo nosso Jesus. A lição é uma lição até que rápida, a gente vai trabalhar 3 pontos, né? Qual o propósito do batismo, né? O segundo ponto, como deve ser administrado esse batismo. E o terceiro ponto, a eficácia do batismo, né? Que tem na vida do crente, né? Então, o primeiro ponto aqui, o propósito do batismo, né? 1.1. Tá lá, o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada. Então, o primeiro ponto não é só para isso, a gente vai ver mais para frente o que de fato, além disso, significa o batismo. Então aqui diz assim, olha, é para admitir o crente na igreja, em Atos 2,41. Então está aqui, olha, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, ou seja, a partir do momento em que você é batizado, que você tem aquele ato solene na igreja, que eu acho que creio que todos aqui foram batizados, nós então somos admitidos na igreja. Você pode então começar a trabalhar na igreja. Interessante isso, você se torna membro da igreja, né? Eu, por exemplo, eu vim da igreja batista, né? Eu fui batizado lá, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Sobre imersão, aspersão e tal. Então eu fui batizado na igreja batista e quando eu cheguei na presbiteriana, eu só fiz a profissão de fé, né? Porque o meu batismo, a igreja presbiteriana, ela entende, né? Que é como um batismo bíblico, não é? Da igreja batista, a irmã nossa na igreja batista, né? Assim como a assembleia, né? Então nós somos aceitos sim. Então, se caso eu fosse convertido, novo convertido, né? E chegasse na igreja e não tinha sido batizado, e aí sim, então, profissão de fé e depois a gente é batizado, né? E você aí começa assim a atuar na igreja, a colocar aquilo que Deus põe no teu coração para servir a Ele no reino e ali na igreja, né? Trabalhar na igreja. Então o primeiro ponto é isso, né? O propósito do batismo é esse, né? O crente ser admitido na igreja, ser reconhecido como parte da família de Deus e começar a trabalhar. O segundo ponto serve de sinal e selo do pacto da graça. Está aqui, olha só. Está lá em Colossenses 2:11 e 12. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, a circuncisão ela foi substituída pelo batismo. Assim como a Páscoa, no Novo Testamento, nós temos a Santa Ceia, né, que foi o que o Toninho falou aí na aula passada. O batismo é um sinal, um selo que aponta para as promessas de Deus. Um novo nascimento é um rito que é feito. Então, o propósito do batismo perante a igreja, principalmente para você também, serve de sinal, desse selo, do que foi feito lá atrás com Abraão, não é? E é interessante quando fala de sinal, de selo, né? Antigamente era muito comum fazer isso. Então, por exemplo, eu sou casado com a Nádia, né? E aqui eu tenho essa aliança, né? Essa aliança que vocês estão vendo aqui, olha. E tem até uma data aqui, deixa eu ver aqui, senão a Nádia vai brigar comigo, ó. 30/6/90, 1990. Ou seja, olha só, 2000, 2010, 2020. Fizemos agora, dia 30 de junho, 30 anos de casados. Ou seja, fizemos um pacto lá atrás, teve um contrato. E essa aliança simboliza, então, esse contrato, não é? E é isso que ele quer dizer aqui, trazendo para nós nesse contexto aqui, o batismo simboliza esse selo do pacto da graça, né? Essa aliança que foi feita com o Senhor, né? Isso é muito importante, né? E um outro detalhe, eu acho que é bacana a gente saber, eu achei legal isso aqui, ó. Aliança em hebraico, berit, né? Essa aliança, né? Significa cortar, né? Deus fala para Abraão, né? Quando ele fez o pacto, né? Que essa aliança que ele fez vai ter um selo externo, né? Ele estabeleceu que seria a circuncisão, lembra?
do pacto que ele fez, todo macho de 8 dias tal deveria ser circuncidado, né? Mostrando assim que fazia parte do povo de Deus, não é? Estava separado, né? Então esse é o sinal, né? Hoje o batismo, a circuncisão substituída pelo batismo, né? Hoje quando você vê, quando tem a cerimônia do batismo, então significa isso, é um sinal da aliança feita com Deus, né? A aliança que é cortar, né? Aqui, olha só, representava a remoção da pele que cobre o coração. Olha só a circuncisão, que bacana, né? Vamos falar um pouquinho lá do que significa, né, poxa, mas tinha que ser a circuncisão, não poderia ser feito um X, uma marca, né? Por que Deus escolheu, né? Primeiro, a palavra aliança significa cortar. E segundo, representava a remoção da pele que cobre o coração duro do homem. Só o Espírito Santo pode regenerar esse coração, regenerar essa vida, né? Então o homem tem um coração duro. Então corta, tira aquela pele, né? O Espírito Santo habita então e você passa a ser nova criatura. Logicamente que isso é simbolizando, né? O que significa aí, o porquê a circuncisão. E aí quando Cristo vem, então ele institui o batismo, né? Termina, passou aquela circuncisão, não precisa mais fazer aquilo. E aí então em Cristo vem com o pacto da graça, ele institui então o sacramento, a Santa Ceia e o batismo. E o batismo então representa isso, né? O lavar regenerador, né? O Espírito Santo na vida da pessoa, né? Então muda, olha só. Romanos 2, 28 e 29 vai dizer assim, olha, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne. Ou seja, não basta ser judeu e ser circuncidado, mas o judeu o que é no interior, e circuncisão o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, trazendo para nós, né? Nós fazemos parte dessa salvação. Antigamente era para o povo judeu, mas não, hoje a salvação pertence a todos nós, né? Então, não basta você ser só batizado exteriormente, né? Você tem que ser interiormente transformado. O Espírito Santo tem que habitar você. Você tem que ter tido uma experiência com Cristo, ser nova criatura. E aí sim, né? Você, então, o batismo para nessas situações, né? A gente vê muito hoje, por exemplo, a Igreja Católica, né? Batiza sim, né? Existe lá o entendimento de que se você não batiza quando criança e se você morrer, você vai ficar separado, você não vai para o céu, né? Isso é feito com as crianças assim, um entendimento totalmente equivocado da palavra de Deus, né? Então por isso é que eles falam, né? Olha, não pode demorar para batizar, tem que batizar logo, nasceu já tem que batizar a criança, né? E não é bem por aí, né? Então a gente não crê nesse batismo não, desse tipo, dessa forma, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o batismo das crianças aqui, né? 1.3 representa a união do crente com o Cristo, né? Romanos 6, 3, 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Ou seja, o propósito aqui do 1.3 é representar essa união do crente com Cristo. Quando você é batizado, você está dizendo, olha, eu morri com Cristo. E agora eu nasci com Cristo, né? Eu ressuscitei com Cristo. Eu morri, o velho homem já não habita mais em mim e agora eu tenho um novo coração. O Espírito Santo habita em mim. Então esse é um propósito do batismo. Quando as pessoas veem você sendo batizado, aquele ato está dizendo isso, que eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo, né? E agora eu me comprometo, né? Não só a partir do batismo, mas assim, andar em novidade de vida. Quando você tem aí sim um encontro com Cristo, a sua conversão é iniciada, né? E o batismo vem confirmar depois que você vai andar em novidade de vida. E isso é importante, né? O propósito do batismo é esse, mostrar que você está unido com Cristo agora. 1.4, vamos lá, diz aqui, ó, propósito de simbolizar a regeneração efetuada pelo Espírito. Tito 3, 4, 7, diz assim, olha, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não por nós, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem
da regeneração e renovação do Espírito Santo. Ou seja, um dos propósitos também do batismo é simbolizar essa regeneração efetuada pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode regenerar você, pode transformar, pode mudar a tua vida, né? Não é o fato de simplesmente você ser batizado. Pelo contrário, você está sendo batizado, que é uma confirmação de que o Espírito Santo habita em você. E você então dá o seu testemunho, né? Eu coloquei aqui assim, olha só, a água por si só, aquele ato, né, de aspergir aqui na sua cabeça, se você ser batizado, não purifica, é apenas um símbolo. A água é apenas um símbolo. O que purifica, de fato, é o Espírito Santo, é o que renova, o que regenera, né? A lição até fala uma frase interessante: o batismo é o sinal externo de uma graça interna. Para pensar, o batismo é um sinal externo, ou seja, as pessoas estão vendo, não é? Você naquele dia, eu acho que vocês todos aqui foram batizados, então naquele dia você teve um momento do batismo, não é? O pastor ali, um servo separado do Senhor, a gente vai falar um pouco sobre isso, fez aquele batismo, é um sinal externo. Do quê? De uma graça alcançada interna. Então esse é o propósito, que as pessoas estão olhando você ali, né? Quem pode fazer essa regeneração? É só o Espírito Santo. É essa graça interna que Deus, que é esse favor imerecido, né? Não merecíamos, e aprove o Senhor na sua bondade, no seu amor, né? Nos escolher, eu e você, lá antes da fundação do mundo. E chegou aquele dia que o Senhor veio, então, e nos salvou, nos arrancou deste mundo, né? E nos colocou um novo coração, né? E o Espírito Santo habita. Então, o propósito do batismo é esse: as pessoas verem, poxa vida, olha só aquela pessoa, né? E testifica, né? Testifica aquilo que o Espírito Santo fala: glória a Deus, mais uma vida salva pelo Senhor, mais uma vida de bom testemunho, mais uma vida que vai pregar o Evangelho, mais uma vida que vai trabalhar na obra do Senhor. Obrigado, Senhor. Isso é maravilhoso. Esse é um dos propósitos do batismo, né? Também, o propósito do batismo, o 1.5, é expressar a consagração a Deus por meio de Cristo. Olha só. Aqui, olha, Atos 22, 14 e 16. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens, do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aqui Ananias, né, na conversão de Paulo, quando Paulo então fica de Deus, tira a visão dele, né, e Ananias fala para Paulo, né, então, porque hás de ser testemunha para com todos os homens. Olha só, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. É interessante isso, expressar a consagração. O que é consagração? Você se consagrar a Deus, trabalhar na obra, servi-lo e obedecê-lo para sempre. O batismo, ele mostra isso, ele tem esse propósito também. Então, quando você está ali sendo batizado, você está mostrando para o Senhor, né? É algo que você faz com o Senhor, né? A gente até falou sobre isso, né? Sobre o voto, né? É como se fosse você falando com o Senhor, fala: pai, eu me consagro ao Senhor, né? Esse batismo que eu estou fazendo aqui, eu estou simbolizando assim que eu vou daqui para frente servir o Senhor, eu vou trabalhar na tua obra, eu vou me dedicar para o Senhor, não é? E aí Ananias ali, né, sendo usado por Deus, fala para Paulo: levanta-te, ou seja, né, a pessoa quando se converte, ela tem que ter o desejo de se batizar, ela quer fazer parte da igreja, ela quer trabalhar na obra do Senhor, quer se consagrar a Deus, né? E lava os teus pecados, né? Ou seja, aqui lavar aqui não é no sentido de lavar aqui seria o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é quem vai te renovar, né? Vai ser algo regenerador na tua vida. O Espírito Santo é o que ele faz na vida do homem, né? Então, essa consagração aqui também tem esse propósito, o batismo, né? E por último, aqui nesse primeiro ponto, desafiar o crente a andar em novidade de vida, né? Olha só, Romanos 6,4.
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, é o nosso desafio. E é possível andar em novidade de vida, porque você tem o Espírito Santo de Deus, não é? O batismo, ele tem esse propósito. As pessoas, a comunidade está ali perante você no dia do seu batismo, um dia tão especial para você, mas você se compromete com o Senhor, não é? Aquele ato do batismo, ele vem mais para certificar, mas na sua conversão, um pouco antes do batismo, né, você já tem esse comprometimento em andar em novidade de vida. De que maneira? Dando um bom testemunho, não é? Aquele que mentia não mente mais, né? Sendo uma boa pessoa, despertando o interesse do Evangelho de Cristo na sua pessoa, no trabalho, na faculdade, que as pessoas possam ver algo diferente em você. É um desafio para nós, mas é possível, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Por nós mesmos, jamais. Somos pecadores e somos falhos. Pela graça de Deus, o Espírito Santo habita em nós. É esse, então, quem nos dá força, é quem nos revigora, é quem nos renova a cada manhã. É o Espírito Santo que habita em mim e em você. Então, o batismo, ele tem esse propósito, de comigo mesmo, perante Deus, falar: Senhor, eu preciso andar em novidade de vida. Aquele Carlos que outrora existia antes da conversão morreu, não é? Morreu. Aquela Vera que existia, morreu, né? Aquela Tami que existia, não está mais aqui, Pai. Hoje é o Senhor que habita em mim. Hoje é o Teu Espírito que habita em mim. Então o batismo é algo muito sério, né? Essa aula é boa porque ela faz a gente recordar aquele dia que você foi batizado, né? Aquele momento em que você foi batizado e testemunhou ali perante a igreja, né? E perante Deus, né? Eu preciso andar em novidade de vida. E entra tantas coisas em andar em novidade de vida, né? Vivemos num mundo egoísta, né? Um mundo onde as pessoas pensam em si próprias, onde querem passar por cima uma das outras, né? Um contexto difícil, né? E aí a gente vê tudo isso que está acontecendo, o que Deus tem feito, né? O que Deus mandou agora para a humanidade, né? Morrendo pessoas, ou seja, com certeza Deus quer falar alguma coisa, né? Deus quer falar alguma coisa para esse homem, para que ele olhe mais para o vertical e pare de olhar um pouco para o horizonte, né? Para o horizontal. Deus tem algo aí, né? E nós estejamos atentos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, né? Nós temos que tirar lições de tudo isso que a gente está passando, né? É o nosso desafio, né? O que eu tenho feito para essas pessoas que estão aí angustiadas com medo desse vírus, com medo da situação, né? Logicamente que não é algo para se brincar ou para ser debochado, né? É algo sério, é a saúde humana. Estamos perdendo agora pessoas próximas, né? Eu tenho perdido algumas pessoas já próximas do convívio nosso, né? E isso você fica com o coração, se você não cuidar, você fica meio temoroso. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que andar em novidade de vida, porque um dia nós fomos alcançados por Cristo. O Espírito Santo habita em nós, e não é o Espírito Santo de covardia, a palavra de Deus diz. É o Espírito Santo de vitória, que nos ilumina, que nos mostra ter discernimento do certo e do errado, caminhar nos caminhos do Senhor, servir, pregar. Ide, portanto, né? A gente tem que levantar e tem que seguir em frente, né? Nós não podemos deixar com que as coisas ao redor aí nos deixem abalados, ou mudemos a nossa vida, ou deixamos de crer no nosso Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Ele tem o melhor para os seus. Então, isso tem tudo a ver com o batismo. Quando você é batizado, você está se comprometendo com o Senhor, não é? Com o Senhor, a relembrar o pacto que foi feito. Senhor, eu estou aqui, olha, mostrando aqui, né? Essa água que está sendo aqui, representando o Espírito Santo, é nova vida para mim. E eu vou trabalhar na tua obra, eu vou dar um bom testemunho, eu quero te servir, eu quero falar do teu evangelho para as pessoas, né?
É interessante, é muito bom esse andar em novidade de vida. Quantas lições. O ponto 2 da lição vai falar sobre um pouco do batismo, da administração do batismo. Como é que Deus deixou para que nós... quem que pode fazer essa administração? De que maneira que deve ser feita essa administração? Ponto 2 diz assim, ó, o elemento... Ponto 2, está aqui, olha só. O elemento exterior usado nesse sacramento é água, com a qual a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por um ministro do Evangelho legalmente ordenado. Olha só, está aqui, olha, em Hebreus 5:1-4. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. No caso, os sacerdotes, né? Daquela época. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Então, olha só. O batismo deve ser administrado por um ministro do Evangelho legalmente ordenado. E quem é esse? Os nossos pastores, no caso da nossa igreja, né? Reverendo Francisco e Reverendo Wellington. Devidamente ordenado, interessante isso. Mas antes de ser ordenado, com certeza eles tiveram um chamado de Deus. Reverendo Francisco já falou um pouco do seu chamado lá, se eu não me engano, com 20 anos de idade, né? Reverendo Wellington também teve um chamado de Deus para ser pastor. E aí foi se preparar para isso, fazendo o JMC, fazendo o seminário nosso no Mackenzie. 5 anos estudando a palavra de Deus, né? Esmiuçando a palavra de Deus por professores também que um dia tiveram um chamado, entendendo, confirmando esse propósito. Então, assim, hoje em dia é algo que a gente tem que ficar, assim, tem que comentar, né? Tem crescido tantas denominações, tem surgido tantos pastores, tantos apóstolos, né? Se dizem apóstolos, né? Já se qualificam. Será que são ministros do Evangelho de Deus devidamente chamados, devidamente ordenados? Né? Eu não estou aqui julgando e nem dizendo que não são, não é isso. Mas a gente percebe o zelo que a palavra de Deus tem quando ela fala que devidamente chamados e ordenados, e ele cita aqui os sacerdotes na época, né? Que deveriam se compadecer, né, do povo, daqueles mais, a Bíblia fala de ignorantes, sem entendimento, né? E os sacerdotes também, com muita humildade, que também são pecadores, deveriam também interceder por eles mesmos, né, pedindo perdão pelos seus pecados. O sacerdote, a palavra de Deus fala que também eles eram homens que se comovia com o pecado daquelas pessoas. E a gente trazendo hoje para os pastores, né? Toninho comentou até na semana passada, Reverendo Francisco Wellington, né? Se a gente parar e olhar, não é fácil o trabalho deles. Não é fácil. Às vezes nós temos uma indisposição com alguma pessoa, com algum irmão, alguma coisa assim, e você vai, pede perdão, trata aquele problema, isso já dá um desgaste para nós. E eu fico pensando às vezes, os nossos pastores, né, que são chamados para servir o rebanho, alimentá-los espiritualmente, cuidar do rebanho, né? Temos nós, os presbíteros, né, que apoia, que ajuda, né? Os diáconos ali também ajudando toda a congregação. Mas abaixo de Cristo é o nosso guia espiritual, são os nossos pastores, Reverendo Francisco e Wellington. E aqui a palavra de Deus diz que para ministrar esse batismo, o ministro tem que ser legalmente ordenado. Ou seja, uma pessoa separada, uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa confirmada no decorrer, na tua trajetória, Reverendo Wellington com alguns anos, o pastor com 30 anos aí, na sua caminhada,
Você vê sempre o semblante, né? Um homem calmo, sempre com uma palavra boa, né? A palavra sempre na ponta da língua para te trazer uma paz naquele momento de dificuldade, um discernimento para tratar as causas no gabinete. Então, quando ele fala que o ministro do Evangelho, para fazer o batismo, tem que ser legalmente ordenado, olha quem é essa pessoa que o Senhor separou. Maravilhoso. O batismo é muito importante, né? Não é qualquer um, não. E hoje em dia, gente, hoje em dia, vamos falar a verdade, algumas denominações vai chegando, já vai batizando, né? Não é feito, não tem uma classe de catecúmenos, não é feito ali um estudo com a pessoa, uma conversa com o conselho e a pessoa, não é? Já tem um dia do batismo, já faz aquela fila, vai batizando, né? O que é o batizar? Né? A gente já falou isso aqui, né? É algo regenerador, ou seja, pessoa que tem o Espírito Santo tem a certeza de conversão, aí sim você faz o batismo, você anseia por isso. Agora vai batizando, não sabe nem se teve um encontro com Cristo, não entende nem o que é o batismo. E aquele ministro que está lá na frente também, que fez um cursinho de 6 meses de teologia, né? Não sabe nem se foi chamado, teve um sonho, foi revelado para ele que ele vai ser pastor, não sei, sabe? Pode até ser, mas via de regra não é por aí. A importância que é desse ministro ser separado, ser ordenado para fazer isso é bíblico. Mas vamos lá. Deve ser administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o 2.3 aqui, ó. Com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha lá. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19, né? Por quê? Na realidade, o batismo de João Batista, que era com água também, lógico, era o símbolo, mas era para arrependimento, né? E ele diz que depois viria, né, o Cristo, né, que esse sim iria batizar com Espírito e fogo, né? Então, quando ele fala que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é isso, né? O batismo de João era para arrependimento e o batismo de Cristo com o Espírito Santo. Então, o batismo, se não for por uma pessoa devidamente ordenada e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é batismo, né? Não tem a sua eficácia, não é batismo, não é conforme a palavra de Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Os três são um, né? A mesma pessoa. Então tem que ser sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 2.3 diz assim, olha, deve ser administrado a todos os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, né? E obediência a Ele. Então tá aqui, olha só, Atos 16, 14 e 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, vocês conhecem a passagem, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha só. Então, para quem deve ser administrado o batismo? Somente para as pessoas que são convertidas. Somente para as pessoas que foram regeneradas. Somente para as pessoas que foram convertidas. Aqui no caso, o Senhor abriu o coração para que ficasse atenta, né? E aqui diz no 15, depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso, né? Então, ou seja, o batismo é algo sério. Como eu falei, não é qualquer um que pode ser batizado. Tem que ter alguma experiência com Deus, né? E obediência a Ele, né? Então, meu amigo, foi batizado, se converteu, primeiro passo. Foi batizado, marcou o seu batismo, a cerimônia, maravilhoso. Um dia especial na tua vida. Foi batizado, novidade de vida, né? É só você que pode essa graça. Só alcançou você porque você foi escolhido. Isso é maravilhoso, né? Então, é somente aos que professam a fé em Cristo e obediência a Ele. O 2.4 deve ser administrado a filhos de pais crentes. É importante. Mesmo que apenas um deles o seja. Ou seja, se o pai e a mãe é crente, nasceu o filho, tem que ser batizado. Se o pai é crente e a mãe não, tem que batizar o filho.
Se a mãe é crente e o pai não, tem que batizar o filho, né? Vamos lá ver, vamos entender por quê. 1 Coríntios 7,14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Olha só que interessante. Às vezes a gente tem alguns casos, a gente conhece, né? A mulher é crente, né? Firme na igreja, o marido não é. Mas Deus é tão gracioso que o marido ele é abençoado porque ela é uma serva do Senhor. É como se ela se sobre ela, né, passasse para o marido, mesmo ele não sendo crente, porque ele está unido com essa serva do Senhor, ou vice-versa, né? O marido é crente e a esposa não, né? Diz aqui a palavra de Deus, porque o marido descrente é santificado pela mulher, ou vice-versa, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora não. Eles são considerados como santos, né? Ou seja, por isso o compromisso, né? Que vai lá no Antigo Testamento, do pacto que foi feito com Abraão, né? Dos meninos serem circuncidados, né? Ou seja, já introduzir aquela criança nos caminhos do Senhor, na família, pertence à família de Deus, né? Olha só, e hoje para nós o batismo das crianças é um compromisso dos pais de ensinar a respeito de Jesus em toda a sua trajetória de vida. Eles fazem um compromisso com Deus, os pais, batizando os seus filhos e crendo que o Espírito Santo vai fazer a obra. É assim que nós cremos, né? Se a criança, aí eu até brinquei aqui, se a criança já não vir com o Espírito Santo de fábrica, né? Ou seja, assim, é uma brincadeira que se é que pode fazer, né? Porque ainda tem o privilégio, acho que até muitos de vocês aí já nasceram com o Espírito Santo, não é? Tem um testemunho de um pastor que eu estava vendo, ele já tem seus 50 e poucos anos, e ele falou assim, eu nasci no berço evangélico, meu pai, sempre seguindo a palavra de Deus, né, me batizou pequeno, e eu falar para vocês, se eu tive um encontro com Cristo, um momento em que da minha conversão, eu não lembro disso, porque desde pequeno eu ouço a palavra de Deus, foram inculcando na minha mente, no meu coração, então eu já nasci convertido, glórias a Deus por isso, não é? Então ele foi convertido, né? Não foi convertido depois de novo, não foi rebatizado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque não existe isso, né? Então ele foi batizado na infância e depois ele foi conduzindo a sua vida se alimentando, né? O pai e a mãe levando aquele compromisso que fez com Deus, né? Ele fala que escola dominical, desde pequenininho, já ali com as crianças, né? No berçário, depois foi indo o CP, passando por todas as... Ele é presbiteriano, inclusive, passando por todas as classes, né? Então ele não teve um momento que ele teve, né? Essas pessoas ficam pensando, eu não sei se você faz parte dessas pessoas, né? Que não teve esse momento na tua vida, né, de conversão. Sossega o teu coração, acalma o teu coração, que é um privilégio para você, né? Você já veio com o Espírito Santo, né? Você já nasceu lá no ventre, como Davi fala isso no Salmo, né? E já me escolheste lá no ventre da minha mãe, né? Ele tem um versículo que fala, Davi já nasceu assim, convertido. Isso é maravilhoso. Deixa eu ver aqui. No Antigo Testamento, no pacto com Abraão, era feita a circuncisão mostrando que pertencia à família. Isso, e o batismo é hoje. Então, quando a criança nasce, nós temos sim esse entendimento que temos que batizar as crianças, né? E eu digo para vocês assim, que nós presbiterianos, é uma pequena parcela no meio evangélico de todas as doutrinas que batizamos as crianças. Eu creio que quase nenhuma, eu acho aí, batiza crianças. Eles apresentam a criança, né? De onde eu vim, por exemplo, lá não era batizar as crianças. Tanto que quando a Tabata chegou com o Rafael, foi batizado aqui, né? Então eles apresentam as crianças, porque eles entendem que o batismo que você sabe que você foi, que o Espírito Santo habita em você, que você teve a conversão, e a criança não consegue entender isso, ela não tem esse discernimento de conversão ou não, né? Eles alegam isso, né? Mas também não tem nenhum caso na Bíblia de que a criança, depois que eles fazem com 16, 18 anos, aí sim é batizado, né? Também não tem passagem na Bíblia que mostra que adolescentes foram batizados, né? E nem apresentados a Deus, né? Teve no Antigo Testamento a questão de apresentar a Deus, o unigênito, mas foi lá para trás, lá, que era o primeiro filho, né?
Isso é uma outra história. Eles pegam isso como referência, mas não é não. Né? Então tem sim, assim como crianças de 8 dias lá atrás, é uma ordem de Deus, foi circuncidado, né? Isso não foi abolido, né? Então foi pelo contrário, né? O batismo substitui a circuncisão. Então nós continuamos sim batizando criança. Nós temos esse entendimento. É um compromisso do pai de batizar a criança, inserir a criança na família e na vida de Cristo, da igreja. E aí sim a gente vai pregando a palavra de Deus, vai ensinando, inculca na cabeça da criança, vai indo e depois nós pedimos para que o Espírito Santo faça a obra de Deus. É Deus aqui vai saber, né? Mas é um compromisso do pai, sim, batizar as crianças, né? Mesmo que seja só o pai convertido ou só a mãe convertida, não importa. Tem o filho, você é crente, tem que batizar essa criança. O 2.5 diz assim, olha, ser administrado uma só vez, a uma só pessoa. Com certeza, né? Efésios 4, 4, 6. Batismo, olha só. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos é por todos e em todos. Ou seja, meu irmão, você se converteu? Você foi batizado? Ponto. Esse batismo já é eficaz para você. É esse que a Bíblia fala. Hoje em dia tem o batismo do fogo, tem o batismo de língua, batismo de dom não sei o que lá. Não tem, é só um batismo. Ah, mas você foi batizado no dom de língua? Você foi batizado? Você foi batizado, mas do batismo normal. Mas e outro batismo? Não tem, não tem. A Bíblia não fala isso. Só existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Está bem claro aqui na palavra de Deus. O qual sobre todos e por todos e em todos. Então, cabe ao crente ser batizado uma só vez. Vamos lá então. O 2.6 é uma lição tranquila, não é tão difícil não falar do batismo. Logicamente, se você for decorrer aqui em cima de cada ponto, aí dá um estudo bem grande mesmo. Né? Aí tem que ser os pastores mesmo para poder explicar e adentrar mais, né? Mas a aula é bem clara aqui, é bem tranquila falar do batismo, né? O que significa para nós. O 2.6 deve ser administrado por efusão ou aspersão. É interessante, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? A lição aqui, ela não faz uma pergunta. Deve ser administrado por efusão ou aspersão? Não, não é pergunta. Ela é uma afirmação. Deve ser administrado por efusão ou aspersão. Diz assim, Hebreus 9, 19 e 21. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Então assim, tem várias passagens na Bíblia que vai falar sobre aspergir, outros a entender que é imersão, né? Afundou, lavar. Então, quer dizer, existe... não se prenda a isso, né? Eu quando vim da Igreja Batista, lá eu fui por imersão. Eu, a Nádia, né? Nós fomos batizados por imersão. Tinha lá, é uma piscina, né? É o batistério que eles falam, uma piscina, né? É um aquário grande, vamos dizer assim, e você entra até aqui assim, né? De camiseta e short, né? Descalço. Então, a igreja toda, como a gente faz o nosso batismo, né? A igreja é um momento ali solene. Então você entra naquele aquário grande, né? A água por aqui assim, então o pastor ele fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te afunda, e aí volta de novo, você sai, né? Né? Tem uns que se afogam um pouco, porque alguns pastores ainda querem falar alguma coisa, você fica segurando ali, e aí volta, né? Ou seja, esse é um jeito, né? Que os batistas entendem que não é por aspersão, e sim por imersão. Mas nós, presbiterianos, né? E muito mais tranquilo, né? Nós entendemos que não é a maneira que você se é a quantidade de água que importa, né? E sim o símbolo, que é a água,
que representa ali, né, o lavar regenerador do Espírito Santo, do qual nós falamos. Então é o símbolo, meu irmão. Não fica aí preso com isso. Poxa vida, mas aquela igreja todo mundo batiza com imersão. Poxa vida, só numa igreja só um pouquinho. Será que tem o mesmo sentido? Será que vale? É um batismo certo isso? Não se prenda a isso. O que importa para nós não é a quantidade de água, e sim o símbolo, a água, que representa o lavar regenerador do Espírito Santo, né? Tem aqui, olha só, quer ver? Não é a forma, né, de utilizar, desde que a água represente o Espírito Santo que regenera o pecador e que já tenha havido o batismo do Espírito Santo através de conversão. É isso mesmo, né? Então, assim, é interessante que quando eu cheguei na presbiteriana e eu falei para o conselho que eu fui batizado, a pergunta foi: você já é batizado? Vocês são batizados, eu e a Nádia? Eu falei: sim, já fui batizado lá, né? Foi por imersão, né, gente, né? E vocês aqui são por aspersão? Então, o pastor falou: não tem problema, nós aceitamos o batismo, né? Porque o que importa para nós não é a maneira. Ele falou isso mesmo que eu acabei de dizer, né? Então eu não precisei ser batizado novamente. Agora, se é o contrário, se você, meu irmão, um dia, né? Eu espero que nunca aconteça isso, mas se você um dia for para a igreja batista, se você chegar lá e você falar que foi batizado por aspersão, dependendo do pastor, ele não aceita o seu batismo. Ele vai fazer você ser batizado de novo e aí vai afundar você lá, né? Vai imergir você na água lá. É interessante, né? Nós aceitamos, eles não aceitam. É entendimento, né? Mas o que significa e o que mais importa é a conversão nossa, com o Espírito Santo que habita em nós. A água é somente o símbolo. O que importa verdadeiramente não é a quantidade, foi o que eu falei, e nem a maneira, e sim a água representando o lavar, né, do Espírito Santo. O 2.7 vai dizer o seguinte, olha só: não deve ser menosprezado ou negligenciado, de maneira alguma. Né? Em Lucas 7, 29 e 30 diz assim: e todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus, olha só, quando João Batista estava batizando, né, os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Ou seja, menosprezaram os fariseus. Né? Não acreditaram no batismo de João. Tudo bem que era para arrependimento e depois viria Cristo, né? Esse sim é maior do que eu, né? Eu não sou digno, né? De fazer esse batismo do Espírito Santo. Esse sim vai vir, né? Jesus, e vai batizar. Os judeus que se achavam, inclusive achavam que aquele João, que João Batista era louco, né? Eles eram soberbos, né? E rejeitando o batismo de Deus, eles estavam rejeitando os desígnios de Deus, ou seja, os propósitos de Deus. Por isso a importância do nosso batismo. Por isso nós devemos ser batizados quando nós nos convertemos, já procurar logo, né? Fala: pastor, eu quero marcar o meu batismo aí, né? Não pode demorar não. Inclusive aqui fala que no ponto 5 aqui, olha só: posto que seja grande pecado menosprezar ou negligenciar essa ordenância. Ou seja, é pecado se nós demorarmos ou não sermos batizados, né? Desde que você tenha sido regenerado por Cristo, né? É importante porque você vai mostrar para todo mundo que você teve uma experiência com Cristo, né? Não pode demorar não. Isso é de importância para você, né? Que a palavra de Deus fala: ide, né? Ensinando e batizando, né? Não podemos negligenciar, não pode demorar não. Fala nisso, a Tami e Doguinha, já vamos, se Deus quiser, em nome de Jesus, vamos batizar, né? O terceiro ponto agora, e último, vai falar assim: a eficácia do batismo, né? A eficácia do batismo. O batismo não é capaz de regenerar e nem de salvar. Lucas 23, 39 e 43. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam,
mas este nem o mal fez. Ladrão na cruz, né, dizendo, né? E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim. E disse ele a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino. E aí então Jesus disse para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não precisou ser batizado para ser salvo. Então a salvação vem antes do batismo. Interessante isso, né? O batismo não é capaz de regenerar e nem de salvar. O batismo não salva ninguém. Interessante, né? Tem gente que quer se batizar logo achando que vai ser salvo, né? Algumas linhas que é assim, né? E aí não falando de evangélico, né? Mas o católico, por exemplo, eu já falei sobre isso daí, né? Tem que batizar logo. Se morrer, você não vai para o céu, né? Vai ficar num cantinho aí reservado, né? As crianças e tal. Então assim, tem que batizar logo quando nasce. Não, tá errado. Batismo não salva ninguém. Batismo é um sinal. Batismo é mostrar que você foi salvo. É diferente. É diferente. O batismo só é eficaz na vida daqueles que são alcançados pela graça de Deus. 3.2, olha só. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província de Galácia e da Frida, aqui é a segunda viagem de Paulo, confirmando a todos os discípulos, ou seja, Paulo ia passando nas cidades, né, e ia convertendo e pregando a palavra, os convertidos iam se mostrando, e então Paulo ia ali batizando, né, todos os discípulos, né. Aonde Paulo pregava, os salvos iam se convertendo e se batizando. A eficácia do batismo se deve à operação do Espírito Santo, que é prometida pelo sinal do batismo. O batismo sinaliza a promessa de que o Espírito Santo vai operar nos eleitos. Ou seja, quando você se converte, o Espírito Santo já começa a atuar em você. Aí você tem o batismo, o Espírito Santo está atuando em você. E que ele significa que ele vai continuar atuando na tua vida, para sempre, para sempre. Ou seja, essa é a eficácia do batismo. Naquele momento que você está ali, é uma afirmação de que o Espírito Santo habitou, habita e vai continuar. Né? É a graça prometida na vida do crente. E o 3.3, o último ponto aqui, o batismo é eficaz em virtude da obra regeneradora do Espírito Santo. João 3, 5, 7 é o último ponto. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Aqui Nicodemos, né? Ele pergunta, como pode nascer um novo homem sendo velho? Ele faz essa pergunta, né? E aí então Jesus disse, né, se não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água por quê? A água, arrependimento. Né? Lembra que João Batista batizava na água para se arrepender dos seus pecados? E que viria então aquele depois de mim, que esse sim iria batizar com o Espírito Santo? Então Jesus deixa aqui para Nicodemos, né? Se você não se arrepender dos seus pecados e não for batizado com o Espírito Santo, né? o lavar regenerador, você não tem condição de nascer novamente. Explica para ele isso, né? É mais ou menos essa lição que vai falar sobre o que eu queria trazer para vocês, meus irmãos, que a lição diz aqui sobre o batismo, a importância do batismo da sua vida, né? Recapitulando aqui assim rapidamente, né? Qual que é o propósito do batismo? Né? Admitir o crente na igreja, servir de sinal para as pessoas verem, né, que você foi selado, né, com o pacto da graça. Né? Mostrar para as pessoas que você agora é nova criatura, que você está com Cristo, que você vai andar em novidade de vida, né? Que você vai trabalhar na obra do Senhor, que você vai pregar o Evangelho, que você é nova criatura. Nós aprendemos também aqui como que é feita essa administração do batismo, por quem que pode ser feito. Um pastor devidamente chamado, ordenado, né? Por Deus, chamado por Deus, é só ele quem pode ministrar isso, é algo sério o batismo, não pode ser feito por qualquer um aí não. Somente administrado por aquela pessoa que de fato tem certeza da tua salvação, né? O que os pais devem apresentar, batizar os seus filhos, né? Logo que nasceu, né? Passou um tempinho, já marca com o pastor, não demora não, batiza o seu filho, né? E o compromisso de Deus de mostrar para o seu filho, ensinar os caminhos, orar para que o Espírito Santo faça obra no coraçãozinho dele, né? Já as crianças desde cedo, isso é bíblico, né? Somente ser batizado uma vez, nós entendemos assim, é bíblico isso, não tem outro tipo de batismo, é o batismo do Espírito Santo, né? É
É o batismo aqui do... As pessoas falam, por que é o batismo do o que significa, né? É do Espírito Santo, você foi salvo, então precisa ser batizado, é só uma vez, não precisa ser mais nenhum, não. Ah, deve ser como? Imergir, ou só aguinha, isso vale, só aspersão, não importa. Não importa, aceitamos sim o batismo, desde que seja dentro da palavra de Deus, que, né? Então você pode ser imergido, e aspersão, nós optamos pelo aspersão, nós entendemos que é a água, não é uma maneira, né? E que o batismo também ele não salva ninguém. O batismo não salva, é apenas um símbolo da sua transformação de vida. Tá ok? Eu peço para vocês só mais 2 minutinhos. Eu queria colocar aqui um louvor que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, né? Que fala sobre água, que fala sobre esse renascer, né? Esse novo renascer. Eu queria colocar para você só 1 minutinho, tá bom? Que você fique aí, por favor. Deixa eu só colocar aqui. Tem tudo a ver com a nossa aula, viu? Meus irmãos, eu queria acabar essa aula então, que você possa refletir aí, né? Esse rio fluir dentro de você, né? Você sabe que você teve um dia um encontro com Cristo, e esse batismo é isso, né? O batismo com água ali representa o lavar regenerador no teu coração, né? Você possa ansiar por este rio, por essa água que flui dentro de você. Você possa ansiar pela palavra de Deus. Você possa testemunhar para as pessoas um novo nascimento, né? Que você possa trabalhar na obra do Senhor, que você possa servi-lo para sempre. É isso que significa o batismo. Eis-me aqui, Senhor, né? Como diz lá como Jesus deixou para nós, ide, né? Pregai a toda a criatura, né? Ensinando e batizando, né? Então que você possa refletir neste domingo o quão importante é o batismo na sua vida. Amém? Tenha um bom domingo na presença do Senhor, que Deus te abençoe. Grande abraço.